Boa noite, queridos. Mais uma segunda-feira, mais um compromisso que nós temos virtual, né? Vamos torcer e rezar para que logo nós possamos ter esses compromissos de forma presencial, né? Hoje nós vamos discutir alguns conceitos de agronegócio. Vocês sabem que eu esqueci que quinta-feira era feriado. Fiquei aqui louco, 4 horas da tarde, com as aulas prontas. Aí alguém falou para mim, mas você vai dar aula? Hoje é feriado. Falei, putz, não vou ver meus queridos. Fazer o quê, né? A gente fica nessa quarentena, a gente perde um pouco a noção das coisas que acontecem. Vamos lá. Nós vamos falar um pouco hoje sobre integração horizontal e integração horizontal e vertical, quer dizer, seria a horizontalidade e a verticalização, tá? O que acontece? A gente fala que no agronegócio existe uma integração vertical quando se adiciona uma atividade a uma atividade anterior, tá? Então você tem essa adição de uma atividade anterior ou posterior no processo, você tem uma cadeia, quer dizer, nesse processo produtivo você tem a produção propriamente dita, você tem agroindustrialização e pode estender-se até as primeiras etapas da comercialização, você tem uma integração vertical, tá? Vamos consertar aqui para não precisa ficar verticalização. Vamos apagar aqui, ó. Integralização horizontal e vertical, beleza? Então, um exemplo disso, ó, uma granja leiteira que pratica integração vertical quando ela produz leite e ela própria transforma em laticínio, em produtos lácteos, doce ou outros derivados. Eu estou fazendo uma integração vertical do meu negócio, tá certo? Fica fácil de entender, né? Quando você pega a posição da horizontalidade e da verticalidade. De forma oposta a isso, a integração horizontal, os arranjos são feitos entre atividades agropecuárias, de modo que cada uma delas auxilia e possa ou não ser auxiliar pela outra. Pode ser independente ou não. Mas veja só, um exemplo para vocês poderem entender isso. Um estabelecimento rural onde são desenvolvidas atividades de produção de milho, suínos, bovinos e cana-de-açúcar. São atividades independente se uma auxilia a outra ou não, porque eu posso ter na produção de suíno e bovino utilizar da produção do milho, mas elas não estão associadas de forma vertical, né? É uma produção independente uma da outra. Isso é a integração horizontal. Para a gente entender e tentar compreender o porquê disso, na integração vertical, a gente busca agregar valor aos produtos, se criando alternativa de mercado e obter todas as vantagens da agroindustrialização. Então, por isso que você faz integração vertical, porque você vai agregar valor ao produto. E hoje é muito na moda dizer de agregar valor ao produto, né? E na integração horizontal, o objetivo é racionalizar a produção, para você maximizar a utilização dos recursos disponíveis e minimizar os custos de produção. Porque se eu tenho produção de milho, mas eu tenho produção leiteira, eu tenho produção de cana, eu posso estar usando os mesmos equipamentos agrícolas, por exemplo, trator e tudo mais, eu estou racionalizando essa produção, eu estou maximizando a utilização dos recursos que eu tenho e com isso eu minimizo os custos de produção. É legal isso, né? A gente entender que você possa ter uma integração vertical e uma integração horizontal no agronegócio. Muito bem, olha só, aí eu quero falar, entendida essa questão aí da integração horizontal e vertical, a gente precisa pensar um pouco sobre a competência do agronegócio brasileiro. Como já abordado em aula e também na prova, né, nós temos o agronegócio antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. Então, antes da porteira, a gente já tem algum destaque em nível mundial, né? Mas ainda tem algumas carências. Nós temos como ponto positivo, por exemplo, a tecnologia para a incorporação do cerrado, que foi uma coisa desenvolvida. A engenharia genética, informática. Mas nós temos ainda algumas carências, né? Principalmente carências no que diz respeito a produtividade com a qualidade de vida do meio ambiente, né? Então a gente precisa utilizar melhor a biodiversidade. Nós temos uma biopirataria constante. Existe muita exploração ilegal, né, da biodiversidade nossa.
Nós temos pacotes tecnológicos de genética que são todos importados ainda, né? O abastecimento de insumos tradicionais, e nós ainda não temos autossuficiência, ou seja, nós dependemos muito de insumo importado, fertilizante, produto veterinário, agrotóxico, tá? A gente ainda tem algumas dificuldades, que nós temos insumos que não são utilizados em algumas partes do mundo, mas que são utilizados no Brasil. E nós temos a questão do oligopólio, ou seja, um grupo de produtores de países, empresas que produzem um determinado produto e que eles fazem, manipulam o preço como eles querem. Nós temos esse problema, então são dificuldades que nós ainda temos na pré-porteira. No segmento de serviço, nós temos ainda problema com os financiamentos públicos. Os financiamentos disponíveis para pesquisa são escassos e predominantemente destinados a instituições públicas, e quase sempre os mesmos grupos de pesquisadores localizados no estado mais desenvolvido. Tem muita política nessa questão de destinação de recurso público para pesquisa, todo mundo sabe disso, mas é algo que a gente não conseguiu quebrar ainda, né? E que precisa melhorar, com certeza. Senão a gente vai ficando cada vez mais refém de outras nações. A assistência técnica, em grande parte, é prestada por iniciativa privada. E é feita por profissionais que são comprometidos com as tecnologias de grandes empresas, porque eles representam grandes empresas. Então elas vão reproduzir os seus interesses. Ou seja, uma assistência técnica que é prestada por um engenheiro agrônomo de uma determinada produtora de insumo, ela vai querer... esse cara está comprometido com a empresa que remunera ele. Ele vai querer prestar uma assistência técnica voltada à utilização do produto daquela empresa, concorda comigo? Então, isso ainda é um problema, salvo quando você tem, por exemplo, assistência técnica das empresas prestadoras de banco, coisa que eu fiz 30 anos, que aí eu não tinha compromisso com nenhuma multinacional nem nada, né? Outra questão que ainda é um problema para nós, antes da porteira, os financiamentos bancários ainda são de difícil acesso e continuam predominantemente atendendo a quem já tem garantias reais excedentes para poder acessá-los. Os bancos, via de regra, preferem dar dinheiro para quem tem dinheiro garantido para pagar. Eu não quero correr risco. Então, às vezes o cara que está com uma inovação, está querendo produzir, mas ele não tem garantia real. E hoje os bancos só querem financiamento com garantia real. Significa o quê? Hipoteca de imóvel. E nem sempre o cara tem condições de fazer isso. Então os financiamentos bancários ainda não são abertos a todos os produtores, tá certo? Isso são os problemas que a gente ainda tem antes da porteira. Dentro da porteira, o Brasil é altamente competente na produção agropecuária. Vocês estão vendo nessa fase de pandemia que os negócios estão regredindo. O único que está crescendo é o agronegócio, porque a balança comercial do agronegócio no Brasil ainda é bastante positiva. Nós estamos exportando muito. Só que ainda o fato dela ser bastante positiva, ser responsável por uma boa parte do PIB, esconde uma realidade. O Brasil ainda é um exportador de commodities. O que é o commodity? É o produto in natura, açúcar, café, soja, fruta, ou produto intermediário não acabado como farelo de soja, suco concentrado, frango e carne congelada. Quer dizer, a gente precisa agregar mais valor aos nossos produtos que são exportados, né? A gente ainda é um grande país exportador de commodities, tá? Isso nós poderíamos ter um volume de exportação, volume financeiro muito maior se nós estivéssemos agregando valor dentro do país e depois exportando o produto já acabado. Houve uma época em que a gente exportava café e depois a gente importava esse café processado. Olha que absurdo. Quer dizer, nós exportávamos um café de qualidade que nós produzíamos, os outros países agregavam valor, processavam isso e depois nós importávamos ele pronto. Veja. Então veja só. Além dos ganhos de produtividade em várias culturas que nós estamos tendo, tem outros ganhos que precisam ser citados e que o Brasil conseguiu, né? Elevar o teor de sacarose na cana-de-açúcar.
a qualidade das frutas no semiárido nordestino, uva, manga, melão, eu juro, eu não conheço, tinha vontade de conhecer, porque eu me lembro que quando eu me formei, eu tive uma amiga que formou comigo e foi trabalhar na região de Irecê, na Bahia. E depois ela começou, encontrei com ela uma vez, pelo contrário, ela formou acho que uns 2 anos antes e ela voltou em Piracicaba. As coisas que ela contava, a gente não acreditava. Não é possível que no Nordeste está acontecendo isso. Hoje é realidade. A qualidade das frutas do semiárido nordestino é fantástica. Então foram ganhos que nós conseguimos, né, dentro da porteira. O Brasil é altamente eficiente. A precocidade na avicultura também, embora nós tenhamos essa precocidade muito grande, eu tenho um pouquinho de receio a que custo nós estamos conseguindo essa precocidade. Porque vocês sabem que a gente, quando surgiu o tal do frango de corte, que é o frango que a gente consome hoje do supermercado, esse frango demorava em média 90 dias para ser abatido. Hoje vocês sabem com quanto tempo se abate um frango? 31, 32 dias. Agora, claro que nós melhoramos muito a genética, né? Mas eu ainda tenho um pouco de preocupação se nós não estamos usando hormônio, por exemplo, em excesso para conseguir isso. Mas realmente nós conseguimos uma precocidade, quer dizer, produzir esse frango com menos tempo, né? Então, dentro da porteira nós estamos muito bem. Agora, ao longo do tempo nós tivemos algumas perdas, né? Elevação dos custos de produção em razão da elevação do encargo financeiro de financiamento, diminuição dos volumes de financiamento, elevação da carga tributária e de encargos sociais. Isso aqui pesa muito no agronegócio, sabe? A carga tributária no Brasil é muito, muito alta. Isso às vezes compromete até um negócio ir bem. A elevação dos preços dos insumos básicos, fertilizante, agrotóxico, máquina, mão de obra. Por quê? Porque a gente também depende muito disso de importação, né? O que a gente falou antes já, esses insumos básicos muitas vezes ainda são importados. E aí a gente tem essas perdas ao longo do tempo, foi por conta de subir isso tudo. Se você pegar, por exemplo, tantos sacos de milho você tinha para comprar uma tonelada de fertilizante há 15 anos. Hoje vai ver quanto você vai precisar de milho para comprar a mesma tonelada de fertilizante. Então, foi elevando os custos de produção por conta disso, né? Então, foram perdas que a gente teve ao longo do tempo e que compromete, às vezes, a eficiência do negócio, tá? Mas, ainda assim, nós somos muito, muito bons para produzir. A história está mostrando, a televisão mostra todo dia o tanto que nós estamos produzindo, né? Eu estava vendo uma matéria de uma propriedade. O Brasil, na piscicultura nós crescemos muito também, né? Hoje nós temos até pirarucu em cativeiro. E por incrível que pareça, o cara que expandiu isso em Rondônia, da criação do pirarucu em cativeiro, era um japonês aqui de Pereira Barreto, que hoje ele está lá em, não sei se é Rolim de Moura, não sei qual cidade de Rondônia, e ele conseguiu criar, fomentar, e hoje tem uma região lá que é altamente eficiente na produção de pirarucu em cativeiro. E outra, hein? O frigorífico manda para Mato Grosso do Sul. Olha de onde vem rodando o trem para vir processar esse peixe. Mas você vê como é que não tem fronteira mais, né? Expandimos demais. Daqui a pouquinho eu te ligo. Então, esses entraves que nós tivemos aí foram perdas que nós tivemos ao longo do tempo, não é isso? E depois da porteira, a agroindustrialização nossa ela é considerada uma alternativa e não uma necessidade. E ela teria que ser uma necessidade pelas mais diferentes finalidades. Por exemplo, para gerar emprego, para gerar e distribuir renda, para criar novos produtos, para agregar valores,
para se tornar uma praticidade para o consumidor, se bem que a gente já melhorou bastante, mas ainda temos uma porção de entraves, e hoje ela não é considerada ainda uma necessidade, mas é uma alternativa, tá certo? Ó, uma outra coisa que é preciso que a gente diga: a agroindustrialização é mais elevada na agricultura do que na pecuária, ou seja, os produtos agrícolas nós fazemos mais agroindustrialização do que nos produtos da pecuária. Quase todos os produtos de pecuária são exportados como commodities e não são adotados diferenciais para elevar o preço, tais como certificados de origem. Esse certificado de origem, ele daria garantia para o comprador de que está vindo de uma região, por exemplo, livre de febre aftosa. Nós ainda não temos classificação de carcaça, que daria uma valorização para quem produzisse bovino com uma carcaça melhor, certo? Então, quais são os nossos principais produtos exportados? Soja, açúcar de cana, carne e miudeza de aves, café, farelo de soja, couro e pele bovina. São os principais produtos que nós exportamos. E aí a gente tem ainda alguns desafios e umas necessidades que nós temos que melhorar no agronegócio. Reduzir o custo Brasil. Nós vamos falar depois numa outra aula sobre o que é esse custo Brasil, mas nós temos que reduzir esse custo Brasil, que é custo de tributos e tudo mais. Quanto custa para produzir no Brasil? Nós temos que melhorar a infraestrutura de estrada, armazéns e portos. Ou seja, agora nós estávamos tendo um grande investimento, me parece que o Exército tem trabalhado bastante, no sentido de... Porque nós estamos tendo saída de produtos do país pelo norte, por uns portos do norte. E tinha estrada lá que não se andava, né? Então... Está meio que a passo de tartaruga, mas parece que tem a perspectiva de sair a Ferro Norte, que vai passar até aqui próximo, estavam brigando para passar por aqui e tal, que é para ter uma ferrovia mais eficiente também, né? E a gente precisa ter. E a gente precisa diminuir perda, principalmente depois da colheita. Nós ainda temos muita perda na agricultura. E uma outra questão que afeta muito o agronegócio: corrupção. Vocês acham que existe? Ou é só falácia de gente na televisão? Vocês se lembram quando, há uns 2 anos, teve uma operação da Polícia Federal? Eu esqueci o nome. Carne fraca, carne não sei o quê. Porque existia uma corrupção desgraçada na fiscalização do Ministério da Agricultura nos frigoríficos. Vocês sabem que o frigorífico, para ele ter o CIF, Serviço de Inspeção Federal, ele precisa ter uma estrutura dentro do frigorífico e fica um veterinário, um fiscal do Ministério da Agricultura que faz todo esse trabalho de fiscalização. E nós tivemos problemas seríssimos com isso. Por isso que foi desencadeado aquele negócio da Operação Carne Fraca. Nós precisamos acabar com essa corrupção que existe no país. Tudo vai ser só andar com corrupção? Não pode, não é? Isso depende de quem também? Também depende de nós. Nós temos que ter o cuidado de não deixar as coisas acontecerem à nossa volta. Porque aí nas pequenas coisas é que a gente vai mudando. Tá certo? Outra questão que a gente precisa melhorar: a ampliação do serviço de inspeção e defesa agropecuária. A gente já falou sobre a importância desse serviço de defesa e serviço de inspeção, mas olha, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui matar boi num frigorífico em Votuporanga, e esse frigorífico tinha CIF. Aí eu tinha um amigo aqui em Pereira, que era veterinário, ele falou: eu vou com você que o veterinário que é da inspeção lá é meu amigo, formou comigo e tal, pra lá. Então vamos. Aí fomos lá para assistir a matança. A obrigação do cara... Chegamos lá e fomos procurar esse cara, né, na sala de matança, não vimos ele. Aí perguntou pro chefe da matança, falou: escuta, fulano de tal. Falei: faz uns 3 meses que ele não vem aqui na sala de matança. Quer dizer, o cara é contratado para isso, tudo bem, que ele tem os auxiliares e tudo mais. Mas ficar 3 meses sem ir na sala de matança é brincadeira, né? Isso é corrupção. Outra questão que nós precisamos melhorar: diminuir a tributação e a burocracia existente, seja para exportação, seja para tudo.
Nós temos uma burocracia muito grande para que as coisas aconteçam. E diminuir a tributação é excessiva. Aumentar a agroindustrialização, isso é premente, para a gente parar de exportar só commodities e não agregar valor, né? E ter uma maior profissionalização, sobretudo da gestão. Não se concebe mais que nós tenhamos o agronegócio gerido de forma amadorística, como aqueles fazendeiros antigos, sabe? Meu pai fez assim a vida inteira, eu também tenho que fazer. Não, hoje você tem uma questão mais profissionalizada, você pode profissionalizar a sua gestão. Por que nós temos tantos administradores competentes e não vamos usá-los, não é? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, usar os nossos competentes administradores, inclusive no agronegócio. Ninguém sabe quantos de vocês, depois de formados, poderão ir para a área do agronegócio, não é? Vocês não podem necessariamente ficar restrito a outras carreiras administrativas. O agronegócio é um segmento importante e vale a pena investir. Beleza? Depois vocês me dão um feedback se eu falei muito rápido, se eu não falei muito rápido, porque eu, às vezes, quando nós estamos fisicamente juntos, a gente para, uma pergunta, uma cochila, eu acordo, né? Mas às vezes, como estamos só eu e vocês de longe, eu nem sei se eu acelero muito às vezes, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.